Bom dia, gente. Bom, como o pastor Everson falou, a gente vai estar aí nessas próximas semanas discutindo sobre esse tema. Mas por que, no final das contas? Nosso objetivo como cristãos nada mais é do que formar novos discípulos de Jesus. Formar pessoas que se encontrem com a face de Jesus e sejam transformadas também por esse relacionamento com Jesus. E eu estou vendo aqui, a maioria das pessoas que estão aqui já participam de um tempo de igreja, então aquilo que eu vou falar nessa manhã aqui faz muito sentido para você, faz muito sentido para aquilo que Deus tem para nós como igreja local nesse momento. E o título dessa ministração chama Chega de Obstáculos. Chega de Obstáculos. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que você vai dizer sim. Você já viu algo de esquisito na igreja? E aí o esquisito que eu digo é esquisito mesmo, sabe? Aquela coisa esquisita de estar lá na igreja e tal, e aí alguém fala alguma coisa que você fica tipo assim, nossa, que estranho isso aí, né? Nem clássico aquele assim, ó, olha pro irmão que tá do seu lado. Agora olhe bem no fundo dos olhos dele. De o quanto que você ama ele. Isso é uma coisa que a gente não faz em nenhum lugar. Isso é uma coisa que só dentro da igreja acontece. E talvez essas coisas esquisitas são coisas que muitas vezes afastam pessoas que estão tendo o primeiro contato com uma igreja. Fique imaginando aí, você, primeira vez entrando numa igreja, primeira vez tendo contato com uma igreja local, e nesse mesmo domingo você tem que fazer isso que a pessoa falou para você tem que fazer, alguém que você não conhece, você nunca viu essa pessoa, já é desconfortável ter que olhar fixamente no olho de uma pessoa sem falar nada durante, 5 segundos. Não é confortável a gente fazer isso. Isso foi uma coisa que aconteceu muito em muitas igrejas, inclusive na nossa igreja, isso já aconteceu muitas vezes. E aí, antes de a gente pensar nas pessoas de fora, eu queria que a gente pensasse em nós, como membros da Igreja Conectar, como pessoas que estão participando da nossa igreja, o que as pessoas de fora pensam sobre a igreja. E essa é uma pergunta que às vezes a gente não gosta de fazer, porque as respostas também não são muito legais de acordo com o que a gente ouve. O que a gente escuta das pessoas de fora, assim, não, porque a igreja, não, nada a ver, lá, ficar ouvindo um cara durante 40 minutos, 30 minutos. Aí eu escuto lá as músicas, eu não entendo nada que as músicas estão cantando. Então, as pessoas de fora da igreja, quando olham para a igreja, em sua maioria, elas veem um obstáculo. Elas veem uma barreira que é muito difícil na cabeça dessas pessoas de fugir desse problema, fugir desse obstáculo, passar por cima desse obstáculo. Isso é verdade ou não? Vocês concordam comigo em relação a isso? E uma coisa que a gente tem muita dificuldade é que a igreja, no sentido mais amplo da palavra, é corpo de Cristo. Beleza, a igreja, o corpo de Cristo. E agora, quando a gente fala de igreja, pense num ambiente onde pessoas se reúnem. Divida essas duas coisas. Igreja, corpo de Cristo. Beleza, esse é o corpo de Cristo, por quem Jesus morreu, por quem Jesus instituiu e falou assim, ó, essa vai ser a minha igreja, o espaço onde os crentes irão ter comunhão com Cristo. Agora, junto com isso, a gente entendeu que se reunindo aos domingos, se reunindo aos sábados, se reunindo como pessoas convertidas, a gente entendeu assim, ó, a gente pode criar um espaço onde juntos a gente se reúne e louva o Senhor. Juntos a gente está nesse ambiente que, na verdade, é um espaço de reunião. E aí é nesse espaço de reunião, é nesse significado número 2 que eu quero que a gente discuta sobre. É esse lugar onde as pessoas vêm e vem um lugar onde a gente está aqui, se reúne. Só que existe um problema nesse lugar onde a gente vem e se reúne, que é o seguinte, a gente sempre está esperando que as pessoas estejam prontas. A gente está sempre esperando que as pessoas que estão chegando pela primeira vez dentro de uma igreja, ela não fale algumas coisas inconvenientes. A gente não gosta de ter pessoas muito diferentes da gente, porque essas pessoas diferentes de nós, ela acaba tirando a gente de uma zona de conforto. A gente ouve um palavrão daqui, a gente ouve um negócio de lá, a pessoa chega perguntando qual é o teu signo, sei lá, algo que uma pessoa de fora pode te perguntar.
É uma coisa que ninguém dentro da igreja vai perguntar. Qual é que é o teu signo? Eu sou Sagitário, porque eu sou uma pessoa assim, assado. Ninguém vai perguntar isso. Mas agora uma pessoa de fora da igreja, entrando no espaço da igreja, pode perguntar. E essa pergunta gera desconforto. E aí, a gente tem muita dificuldade, a gente não consegue ver a igreja como um lugar onde as pessoas elas possam pertencer, mesmo antes de crer. Ou seja, um lugar onde as pessoas possam vir todos os domingos, mesmo não sendo crentes. E aos poucos a palavra, o evangelho começa a transformar o coração dessas pessoas. Mas não, a gente quer construir um espaço, a gente quer construir um lugar onde as pessoas, primeiro, elas têm que crer. Então você tem que crer nisso, porque se você não crer nisso aqui, você não vai pertencer a esse lugar. Sendo que muitas vezes o que a gente vê no evangelho, a gente vê que Jesus dá espaço para as pessoas que não creem e começarem a pertencerem àquilo que ele estava ensinando, àquilo que ele estava mostrando para as pessoas em relação ao reino de Deus e aquilo que o reino de Deus poderia fazer na vida das pessoas. E eu tenho uma experiência que aconteceu comigo há um tempo atrás, e é engraçado porque, na verdade, a gente chega até a construir quase que um dialeto próprio dentro da igreja, né? Então, que a paz do Senhor esteja convosco, varão e não sei o quê. A gente quase queria um dialeto que as pessoas, a gente não fala em nenhum outro lugar. Como é que você chega e cumprimenta alguém? Oi, bom dia, tudo bem? Tal. Não, aí na igreja a gente cria um dialeto quase próprio. E aí eu lembro que nessa experiência, foi acho que uns 2 anos atrás, tinha uma igreja que eu queria muito visitar, queria muito conhecer, que era lá em São Paulo. E eu consegui um horáriozinho para participar, para ir no culto. E deu tudo certo, beleza? Quando eu cheguei lá, eu cheguei acho que uns 10 minutinhos atrasado. E assim, eu nasci e fui criado na igreja. De todas as possibilidades de coisas que eu já vi acontecer dentro de uma igreja, eu já vi. De todas as coisas que poderiam acontecer, já vi muita coisa. Só que aquele dia em específico, eu não lembro qual foi a palavra do pastor, mas eu lembro exatamente de uma sensação que eu tive. Então tu imagina, eu, crente, desde pequeno, fui conhecer uma outra igreja, e quando eu cheguei lá eu tive uma sensação muito estranha. O que aconteceu? Naquela liturgia em específico, naquela igreja em específico, tinha um momento para quando o culto começa, e depois um intervalo que o culto volta a começar. Então basicamente eles cortam no meio e volta. E foi quando eu cheguei lá, esses 10 minutinhos que eu cheguei atrasado e tal, a pessoa chegou e me contou, seja bem-vindo e tal, não sei o quê. Só que é o seguinte, a porta aqui vai ficar fechada agora, e daqui 10 minutos, tu pode voltar aqui, porque daqui 10 minutos a gente vai abrir a porta, porque o que está acontecendo agora ali dentro não pode entrar no meio. Não pode entrar. Aí eu assim, tá, beleza, tudo bem. E eu sinceramente, eu tive aquela sensação de, tipo assim, não, eu não estou sendo convidado para isso. A porta literalmente estava fechada, não tinha nenhum outro lugar para eu entrar. E aí eu comecei a perceber que começou a juntar uma pessoinha, outra pessoinha, outra. E todo mundo ali esperando para poder entrar dentro da igreja depois daquele tempo que aconteceu. Agora, para pensar numa pessoa que nunca, ou talvez foi a primeira vez dela chegando nesse espaço. A primeira vez dessa pessoa indo lá e tendo um contato, tendo a oportunidade de ter um contato com o evangelho, ela se depara com as portas fechadas. Ela se depara com um espaço onde ela não é bem-vinda naquele lugar. Um lugar onde aquele lugar não é preparado para ela. E a gente faz questão de dizer que esse lugar não é preparado para ela. Quantas vezes nós deixamos essa sensação, a sensação de que esse espaço é só nosso. Esse espaço não está disponível para outras pessoas. Não, esse espaço aqui, que a gente está aqui agora, é só nosso. E sabe o que é mais interessante disso tudo? É que a gente vai estudar um pouco, hoje especificamente, o livro de Atos, um trecho de Atos. E a igreja passou por muitos concílios, e esses concílios são basicamente algumas discussões, onde existe um lado A, B, C, a igreja se reúne, e nesse concílio eles vão chegar num denominador comum.
Não, ó, seguinte, a partir de hoje, a igreja crê nisso aqui. Vai crer no A, vai crer no B, vai crer no C. E todas as outras opções não fazem mais parte da igreja. Isso é um concílio. E lá em Atos, capítulo 15, se você quiser abrir sua Bíblia para acompanhar junto comigo, acontece o primeiro concílio da igreja. Acontece o primeiro concílio da igreja, e a igreja, ao longo de todos esses anos, ela é tomada por concílios. Existiram inúmeros concílios. Mas esse tem um ponto crucial por ser o primeiro. Ou seja, é um ponto onde os apóstolos olharam para o que estava acontecendo, e eles falaram assim, não, a gente precisa tomar uma decisão em relação a isso, porque a gente precisa parar com uma discussão que está acontecendo. E para a gente entender, a gente está pegando o começo, a igreja primitiva acontecendo, as pessoas se convertendo. A gente está pegando pessoas que são judeus, que estão se convertendo, que eram da religião judaica, eram fariseus e começaram a se converter. E aí também os gentios, ou seja, os não-judeus, começaram a se converter, começaram a conhecer a mensagem de Jesus. Isso para os judeus era muito difícil de entrar na cabeça deles. Porque na cabeça deles, para o judeu, era quase como os judeus são um povo exclusivo de Deus. Mas isso nunca foi a mensagem nem do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, até na inauguração do templo, onde Salomão faz uma oração incrível, ele ora falando sobre as pessoas chegarem ao templo, entregarem as suas ofertas para Deus, e ao ponto ele fala assim, até que o estrangeiro possa vir ao templo e também ofertar ao Senhor. Então, todo o Antigo Testamento é uma mensagem de que Deus, mesmo com as pessoas em pecado, mesmo com o mundo condenado, providenciou o sacrifício de Jesus. E sim, esse sacrifício vem dos judeus. Isso foi o que Jesus falou com a mulher samaritana. Quando ela começa a perguntar, onde que a gente vai adorar e tal, relaxa. Vocês precisam entender que a salvação vem dos judeus. Mas não é mais agora sobre um lugar, não é sobre um espaço, mas é sobre esses adoradores que adoram o Espírito em verdade. E esse tempo de adoração finalmente chegou, não é mais sobre um lugar, mas é sobre aquilo que Jesus pode fazer. E essa discussão entre os judeus começou a acontecer, umas discussões muito grandes. Então, em Atos capítulo 15, a gente se depara com essa história, que começa falando o seguinte. Alguns homens desceram da Judéia a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha esse... se vocês não forem, exatamente. Então, olha o que ele está falando aqui. Ele está falando assim, se vocês não forem circuncidados, vocês não podem ser salvos. Olha o que a gente está vendo aqui e por que essa discussão foi tão importante. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e a discussão com eles. A gente não está falando de uma discussãozinha simples. A gente está falando de uma discussão que foi uma grande contenda. Porque eles estavam falando para os gentios, aqueles que não eram convertidos, assim, não, vocês precisam primeiro circuncidar. E aí para o homem adulto, imagina ter que se circuncidar com um pedaço de pedra depois de adulto. Um tempinho meio complicado. E é isso que os judeus estavam falando. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então eles veem essa situação, começam a discutir assim, gente, isso aí é maluquice que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo com que as pessoas que não são da cultura de vocês, das pessoas que não são nem da religião de vocês, judaica, tem que se converter ao judaísmo. Mas não é sobre isso que Jesus ensinou. Jesus não nos ensinou a ter que seguir a lei novamente do jeito que vocês seguem. Jesus nos deu uma nova lei. Mas essa discussão não parava. E aí continua falando. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Ou seja, Paulo e Barnabé tinham certeza absoluta
que aquela conversão que estava acontecendo de várias pessoas, de gentios, de judeus, era algo tremendo que Deus estava fazendo no meio deles. Então, levantaram-se alguns do partido religioso, dos fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. O que a gente está vendo aqui? A gente está basicamente vendo um ringue. É Paulo, Barnabé e mais na frente Pedro contra os fariseus convertidos. E entenda que esses fariseus já não são mais aqueles fariseus que mataram Jesus, que fizeram todo esse complô para matar Cristo, mas eram pessoas que estavam convertidas ao evangelho, mas ainda não conseguiram soltar as amarras que a religião judaica tinha colocado na sua mente, tudo aquilo que eles tinham aprendido. Então começa a existir essa briga, Paulo, Barnabé, Pedro, contra os fariseus convertidos. Esse é o concílio de Jerusalém. E aí continua falando o seguinte: os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a ele: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece o coração, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concebido. E ele continua falando o seguinte: ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou-lhes o coração pela fé. E ele termina falando: então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós mesmos, nem nossos antepassados conseguiram suportar? Por essa razão demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes tinha concedido. A gente está vendo aqui a coragem de Pedro se levantando nessa discussão, se levantando como aquele homem que olha para aquela situação, olha para tudo aquilo que está acontecendo e fala assim: ó, gente, para aí, vamos lá. Vocês estão falando que as pessoas precisam voltar a uma lei que nem vocês conseguiram suportar? Vocês estão falando de uma lei que nem seus pais, nem seus avós, ninguém conseguiu suportar. Ele entrou naquele ambiente e ele começou, a gente conhece a história de Pedro, Pedro é um cara muito firme. E ele começa a confrontar os fariseus. E olha o que fala: toda a assembleia ficou em silêncio. A partir da hora que ele começou a levantar e trazer esses argumentos sobre os fariseus. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Pedro, que relataram todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. E aí a gente lembra, eu lembrei pelo menos enquanto eu estava fazendo essa ministração, aquela clássica frase, né, do Galvão e do Tino, falar: sentiu, hein? Sentiu. A hora que a galera ouviu isso, eles sentiram, porque eles ficaram em silêncio. Eles olharam para aquilo e falaram assim: rapaz, não é verdade o que ele está falando? Ele está falando, ele está confrontando a gente de que a gente está querendo fazer com que as outras pessoas comecem a fazer aquilo que às vezes nem a gente consegue. Ele está falando aqui que a gente está tentando obrigar as pessoas que não conhecem a cruz, que não conhecem a lei, primeiramente, a terem que cumprir a lei, algo cultural, algo que não era para aquelas pessoas. E aí continua falando: portanto, julgo que não devemos criar dificuldades para os gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animal estrangulado e do sangue. Essa palavra que Pedro fala precisa entrar fortemente no nosso coração. Não devemos criar dificuldade para os gentios que estão se convertendo a Deus. E ele faz só alguns pontos, de tudo aquilo que a gente está discutindo, vamos falar o seguinte: eles precisam se abster da comida dos ídolos, da imoralidade sexual, do animal estrangulado e do sangue. Ponto. É gentil? Sou. Então, meu amigo, sabe toda a imoralidade sexual que você está sendo pedrejado quase na sua cultura? Essa imoralidade sexual que você acha que é uma coisa normal, quando você se converte ao evangelho, essa imoralidade precisa ser cessada.
Então eles se reúnem e decidem esses pontos. Mas aquilo que Pedro fala de assim, ó, ei, não devemos criar dificuldade para que aqueles que estão de fora possam vir para dentro, porque quando eles estão dentro, a gente pode ministrar ao Senhor, ministrar a eles aquilo que o Senhor fez por nós, ministrar a eles a transformação que só Deus pode trazer. Porque quando a gente vai ficar tentando fazer com que essa imoralidade sexual seja resolvida com a nossa moralidade, isso não vai acontecer. Se a gente tentar com a nossa moralidade fazer com que as pessoas sejam transformadas, isso não vai acontecer. Mas por meio de Cristo, por meio da mensagem da graça, por um coração transformado, um coração que encontra o Evangelho, aí sim, essa transformação é possível. E nisso, eles fazem uma carta para voltar para a igreja. Eles redigem uma carta, a carta está escrita também aí em Atos capítulo 15, e essa carta, quando chega aos irmãos, os irmãos leem para toda a comunidade, e o verso 30 fala o seguinte: uma vez despedidos, os homens desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a animadora mensagem. Quando a gente está falando do Evangelho, a gente está falando de uma mensagem animadora. Quando a gente está falando do Evangelho, a gente está falando de uma mensagem que não só transforma o modo de vida das pessoas, mas que tem a capacidade de transformar toda a sua história. Tem a capacidade de transformar a vida dela e a vida de todas as pessoas que um dia ela vai gerar. Tem a capacidade de transformar seus filhos, seus netos. Tem capacidade de transformar o seu ambiente de trabalho. E aí quando a gente olha para essa mensagem que nós carregamos, que eu e você, nós carregamos, deixa eu te fazer uma pergunta. Que dificuldade eu e você nós temos criado para que pessoas não terem relacionamento com Jesus? Quais as dificuldades que a gente tem colocado para as pessoas de finalmente poderem encontrar no Evangelho, poderem encontrar em Cristo a salvação de tudo aquilo que elas mais precisam? Não somente a salvação pela moralidade, que sim, o cristianismo prega uma moralidade. Não somente por causa disso, mas porque o Senhor entra, intervém no nosso coração. E aí sim, nós somos transformados por Ele. Mas que dificuldade nós, como igreja, que dificuldade nós, como pessoas, a gente tem colocado para que as pessoas possam se achegar a Jesus. E esse não é um pensamento fácil, esse não é uma reflexão simples de ser feita, porque a gente precisa começar a repensar muita coisa que a gente faz. A gente precisa começar a repensar essas portas fechadas que muitas vezes a gente coloca na frente das pessoas. Esse ambiente onde as pessoas não se sentem convidadas, esse ambiente onde as pessoas não sejam bem recebidas. E talvez você não queira, você tenha medo de evangelizar, porque você olha para uma pessoa e fala assim, ó, cara, essa pessoa, a moralidade dela, nossa, não, impossível. Essa pessoa é impossível converter, velho. Não dá. Tem até um cara que eu sigo, muitos de vocês devem conhecer, Léo Stronda. É um cara de fisiculturismo e tal. E ele era cantor de funk antes. Eram aqueles vídeos clássicos do funk, mulherada, tal, não sei o quê. Cara, esse cara converteu há poucos meses atrás. E tá claro, assim, o nível de conversão. Só que é um cara que converteu, e aí tu pensa, nossa, era um cara promíscuo, que falava muito palavrão em seus vídeos, por exemplo. Aí agora, antes de ele falar 15 palavrão, ele fala de vez em quando assim, ó, opa, sem querer. Né? Só que a gente tem medo, às vezes, de falar assim, um cara nesse nível e falar assim, ó, nossa, esse cara, não, jamais. Isso aí já tá pro inferno já. Tem nem o que eu fazer. Só que a gente tem tanto medo disso, porque parece que a gente tem medo do poder de Cristo, na verdade. A gente tem medo de ver aquilo que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Talvez a religião que uma pessoa que está do teu trabalho é tão diferente da tua, que você fala assim, cara, isso aí, deixa que um dia Deus irá converter o coração dele. A gente
terceiriza isso para Deus, sendo que Deus nos chamou para sermos testemunhas daquilo que Ele faz. Deus nos chamou para sermos as pessoas que testemunham aquilo que Jesus fez em nossas vidas e aquilo que Jesus faz em toda a humanidade. E aí é muito comum a gente, por exemplo, pensar ou falar assim, não, porque o caminho é estreito. Não é assim mesmo. As pessoas não vão converter assim, não, porque é desse jeito. Só que a gente está colocando mais dificuldade, cada vez mais dificuldade, para que as pessoas conheçam a Jesus. Que Pedro está falando assim, ó, não criem dificuldade para esses novos convertidos. Não criem dificuldade para essas novas pessoas que estão chegando, só que a gente fica com um moralismo, pensa na lei agora, os judeus, agora a gente como cristãos fica talvez com esse moralismo que não vai chegar em lugar nenhum. Esse moralismo que só chega talvez à segunda página, mas não consegue transformar de verdade a pessoa. A maioria das pessoas, elas não têm problemas com Deus, mas elas têm problema com a igreja. Quando a gente olha para muitas pessoas que eu tenho certeza que você convive, se você vai perguntar assim, cara, o que você acha de Deus? Ninguém vai, é muito raro, muito raro. Alguém fala assim, não, porque Deus, não sei o quê, e... As pessoas falam assim, pô, cara, Deus, não, eu faço minhas orações, eu creio em Deus, eu acho que Deus me ajuda em muita coisa que eu faço, eu acho que Deus tem conduzido muita coisa na minha vida. E agora a igreja? O que você pensa sobre a igreja? Assim, não, a igreja, meu amigo, daí acabou-se. As pessoas não têm problemas com Deus, mas as pessoas têm problemas com a igreja. E quando nós pensamos em nós, como igreja conectar, a gente tem uma missão muito clara como igreja, que é inspirar as pessoas a terem um relacionamento com Jesus. Assim como um dia Jesus transformou a sua história, assim como um dia Deus transformou você numa pessoa, não só numa pessoa melhor, que sim, o Evangelho faz isso, transforma as pessoas em pessoas melhores, mas transformou você em um coração transformado de verdade, alcançado pela graça. E é essa inspiração que você tem a responsabilidade de inspirar outras pessoas. Que o seu relacionamento com outras pessoas possa inspirar elas a olhar para você e falar assim, cara, não, isso que você vive, esse casamento que você tem, a forma que você lida com a sua esposa, com seus filhos, eu preciso disso. E aí você tem a oportunidade clara de falar assim, cara, na real, eu não tenho muita coisa para fazer. Sabe quando os discípulos chegam assim, olha, eu não tenho muita coisa para te oferecer, mas aquilo que eu tenho eu te dou e eu tenho Jesus Cristo, cara. E foi esse Jesus que transformou a minha vida. Foi esse Jesus que transformou o meu coração. Essa é a nossa missão, meus irmãos, como igreja. E aí eu te pergunto, como nós, como igreja, espaço e também corpo de Cristo, podemos inspirar pessoas a terem um relacionamento com Cristo todos os domingos? Como que eu e você podemos inspirar as pessoas que estão chegando aqui? E graças a Deus por isso, esse ano Deus tem trazido pessoas novas para nós. Como que nós podemos inspirar essas pessoas a terem um relacionamento com Jesus? Porque no final das contas, as pessoas precisam de pessoas transformadas pela graça e não pelo moralismo. Pessoas precisam de pessoas transformadas pela graça e não pelo moralismo que eu e você, a gente muitas vezes quer pregar. As pessoas estão ansiando por alguém que tenha uma mensagem que seja a mensagem do Evangelho. E é por isso que nós, como igreja, nós queremos ser essa igreja com essa visão de uma igreja leve, profunda e impulsionadora. Como alguns que participaram hoje de manhã do 4 Passos, não é leve porque, não, é uma vida paz e amor. Não, é leve porque o peso do pecado é a pior coisa que existe em nós. O peso do pecado é a pior condenação que o homem pode ter em vida. Mas nós fomos resgatados por Cristo, nós fomos chamados a um relacionamento com Ele, que quando esse peso do pecado é tirado, é como se a gente pudesse olhar e falar assim, meu Deus, isso aqui que é viver no final das contas? É isso que o Senhor tem para mim? É essa vida leve que o Senhor tem para mim? Uma igreja profunda, por quê? Porque profundidade não é só pelo conhecimento bíblico em si, não é só pelo relacionamento com Deus em si, mas porque esse relacionamento com Deus, essa profundidade nas relações, ela transforma a nossa história. Ela é
Você provavelmente, eu tenho certeza disso, você tem alguém em algum momento da sua vida que você passou pelo pior momento que você já teve, pelo pior momento da sua história, e foram relacionamentos profundos. Foi a sua profundidade do conhecimento de Deus, foi aquilo que você sabe sobre o Evangelho, que nesses piores momentos, nos momentos mais difíceis, você foi acalmado por pessoas, você foi acalmado por Deus, e você viu aquela graça que a gente muitas vezes não entende da calma, no momento de um luto, no momento de desespero, no momento de um filho, uma filha no hospital, e você vê aquilo como a graça de Deus cuidando de você, e você se sentindo alguém que sabe que em todas as coisas o Senhor tem grandes coisas para nós. E impulsionadora porque essas pessoas que são transformadas por Jesus, elas impulsionam não só as suas vidas, não só um trabalho, não, nada disso, mas elas são impulsionadas porque Cristo um dia transformou o nosso coração. E, de verdade, que as pessoas que começam a chegar na nossa igreja, pessoas que não conhecem o Evangelho, possam encontrar talvez nesse espaço físico, todos os domingos, um lugar onde as pessoas possam pertencer, mesmo antes de crer. Que elas possam entrar aqui e falar assim, ó, cara, eu não creio em nada de igreja, eu não tô nem aí pra igreja, eu só tô aqui porque eu acho uma música legal, eu só tô aqui porque eu vi uma mina que eu achei bonita e eu tô tentando desenrolar um negocinho, eu só tô aqui pra isso, mas pra nada. Fala assim, ó, ótimo, vem pra cá, porque eu tenho certeza absoluta que a mensagem de Deus pode transformar qualquer pessoa, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Mas eu e você temos a responsabilidade de inspirarmos pessoas a termos um relacionamento com Jesus, mesmo antes delas crerem, mesmo antes de elas chegarem talvez à frente e falar assim, ó, pastor, Paulo, Everson, rapaz, tô olhando minha vida e eu tô vendo que o negócio estava feio mesmo. Eu quero me converter, eu quero me entregar minha vida a Jesus. O sonho de verdade para nós, como presbitério, nosso sonho como igreja é ver essas cadeiras aqui, ó, cheias de gente que não é nem crente. Para que, não o nosso moralismo, não a lei que os judeus estavam tentando colocar sobre os novos crentes, sobre os gentios, mas que a palavra do Senhor possa ser ministrada e que a gente não venha mais fechar a porta na cara das pessoas. Então o convite para mim e para você nessa manhã é que a gente comece a retirar os obstáculos. Tira os obstáculos que a gente tem colocado por conta da religiosidade. E uma religiosidade que não é uma religiosidade saudável, mas é uma religiosidade que às vezes é intrínseca e a gente não consegue se soltar dela, e às vezes a gente faz coisas que nem Jesus pediu para fazer. E para a gente refletir e praticar, tenho 3 pontos. Quais dificuldades temos colocado para que mais pessoas se juntem a nós? Quais são as dificuldades que eu e você nós temos colocado para que as pessoas possam ser inspiradas por Jesus? Quais são essas dificuldades? Como você pode inspirar outras pessoas a terem um relacionamento com Jesus? Como que a sua vida pode começar a inspirar pessoas que antes não conheciam a Cristo, que não criam no Evangelho, comecem a ter uma transformação, porque um dia você foi um testemunho vivo na vida de outras pessoas. E terceiro e último ponto, o mundo precisa da sua voz para compartilhar a mensagem de Cristo. Não feche a porta. Não coloque empecilhos. E eu vou ler de novo. O mundo precisa da sua voz para compartilhar a esperança de Cristo. Isso não pode ser terceirizado. Isso não pode ser colocado na conta do pastor. Isso não pode ser na conta de qualquer pessoa que está na frente da igreja, eclesiástico. Não, isso é a sua responsabilidade. Porque um dia Jesus olhou para você e falou assim, ó, cara, vai por todo mundo, prega o evangelho, porque tem muita gente precisando daquilo que eu fiz por você, mas tem gente precisando daquilo que você pode falar, o seu testemunho e a sua história. Porque o seu testemunho e a sua história podem impactar muitas pessoas. E quando eu falo sobre isso, não é sobre aquilo que muitas vezes, pelo menos quando eu era criança, eu lembro disso de, nossa, tem que ter estádios cheios e não sei o que, eu preciso ser o maior evangelista do mundo. Não, você precisa ser o evangelista de uma pessoa, 2 pessoas. Pessoas que estão próximas a você e que precisam daquilo que Jesus fez na sua vida.
quero te convidar para a gente ficar de pé e orarmos juntos. Antes de cantarmos, eu queria te convidar que você fizesse uma reflexão agora. Deus, o que eu tenho sido omisso? Deus, o que eu tenho colocado de empecilhos? Onde eu tenho atrapalhado naquilo que o Senhor quer fazer na vida de pessoas, Pai? Deus, muitas vezes eu tenho sido essa pessoa que espera as pessoas estarem prontas. Muitas vezes eu não tenho pensado em pessoas que possam pertencer a esse lugar, pertencer a esse espaço, sem crer. Eu quero que todas creiam. Eu quero que as pessoas que chegam aqui cheguem prontas. Mas, Pai, o Senhor nos escolheu quando nós não estávamos prontos. O Senhor nos escolheu quando, na verdade, nós estávamos desgarrados como ovelhas. Mas a Tua misericórdia, a Tua graça chegou a nós, Pai. E essa mensagem de transformação foi uma mensagem que mudou a nossa vida. E por isso, Pai, coloca em nós um anseio, coloca em nós, Pai, a necessidade, o desespero, Deus, de que o Teu Evangelho seja pregado a toda criatura, em todo lugar, em toda língua, toda raça, toda nação, toda pessoa com dinheiro, pobre, rico, não importa. Porque nós sabemos, Pai, que aquilo que o Senhor tem para nós é uma mensagem que é leve, porque um dia o Senhor tirou o pecado de nós. E nós podemos encontrar face a face com o Senhor. A mensagem que o Senhor tem para nós é uma mensagem profunda, porque nos piores dias nós sabemos com quem contar. E que essa mensagem seja uma mensagem impulsionadora, para que não pare em nós, mas que seja uma mensagem que vá além de nós. Que quando morrermos, não seja o nosso nome, mas o nome do Senhor, acima de tudo. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus.